Supremo Tribunal Federal, popularmente conhecido como STF, uma corte criada há 130 anos com a missão de garantir a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros de acordo com as leis contidas na Constituição Federal. Um órgão que deveria ser sinônimo de respeito e justiça, mas que nos últimos anos tem tomado decisões controversas que vão na contramão dos seus objetivos iniciais, que eram de pacificar conflitos, garantir a segurança jurídica e a proteção dos direitos e liberdades individuais. O STF, a mais alta corte do país, que já fora símbolo de prestígio, vive hoje dias turbulentos e gera desconfiança sobre seus julgamentos, muitas vezes considerados parciais por grande parcela da população brasileira. Nesse vídeo, vamos descobrir o que está por trás das decisões deste órgão e se ligações externas de seus representantes, os ministros do Supremo, são capazes de afetar os seus julgamentos. 28 de fevereiro de 1891, 15 juízes presididos pelo Visconde de Sabará reuniram-se na sede do antigo Supremo Tribunal de Justiça, na zona central do Rio de Janeiro. A sessão, que é um marco histórico do país, inaugurou as atividades do órgão máximo do judiciário brasileiro, o Supremo Tribunal Federal. Nesse período de 130 anos, a magnitude institucional do tribunal o tornou conhecido como guardião da Constituição Federal. Até recentemente, a corte não tinha tanta popularidade e estava distante das conversas cotidianas no ambiente de trabalho ou nas mesas de bar. Contudo, no ano de 2013, devido a decisões favoráveis ao aborto e sobre união civil de pessoas do mesmo sexo, o Supremo passou a ter uma atenção maior do público. E foi também em 2013, em meio aos julgamentos do chamado Mensalão, que o STF saiu do ostracismo e ganhou as principais páginas de notícias políticas. Não dizer outra coisa, ministro Barroso. Que eu estou dizendo. A sua decisão não é técnica, ministro. E é simplesmente política. Voto. É isso que eu estou dizendo. A corte abandonava ali o seu papel principal de garantir os direitos dos cidadãos e passava a agir como um tribunal de julgamentos políticos, o que abalou todo o sistema e fez com que o órgão passasse a ser alvo de críticas. Na figura de Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal durante o julgamento do Mensalão, o STF ganhou popularidade ao julgar e condenar políticos corruptos envolvidos no esquema que era alimentado com dinheiro vindo de empresas em troca de apoio político. O Partido dos Trabalhadores e os partidos de centro como o MDB, aliados do governo durante o primeiro mandato do governo Lula, foram os mais beneficiados. Joaquim Barbosa ganhou o status de herói nacional ao condenar figurões como José Genuíno e José Dirceu, e por declarar que houve compra de apoio político por parte das empresas no governo petista, o que gerou revolta nos admiradores de Lula. E iniciava-se nesse momento uma divisão política no país jamais vista, e o STF estava no centro dos ataques. Durante o julgamento do Mensalão, o ministro Joaquim Barbosa declarou que Bolsonaro foi o único político a não ter participação no esquema. Isso fez com que a popularidade de Bolsonaro disparasse, tornando-o um forte candidato ao cargo de presidente da República, o que de fato se concretizou. Após a prisão de diversos políticos e a condenação de outros, a popularidade do PT despencou e, aliada à crise econômica durante o governo Dilma, fruto dos esquemas de corrupção dos 2 mandatos anteriores de Lula, o PT sofreu mais um revés, o impeachment de Dilma Rousseff. Sexta-feira à noite, mesmo com o cancelamento da fala da presidente, resolveram se manifestar. Em um dos desdobramentos do Mensalão, que investigava a lavagem de dinheiro em postos de gasolina e enviava dinheiro para o exterior através de doleiros, descobriu-se uma rede de corrupção jamais vista no mundo, que mais tarde ficaria conhecida como Petrolão.
O papel do Supremo Tribunal Federal nos julgamentos do Petrolão seria decisivo para a imagem que a corte teria na mente dos brasileiros nos anos seguintes. Figuras como o ministro Dias Toffoli, Teori Zavascki, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes tiveram um papel de protagonismo em um momento turbulento na política e na economia do país. Os julgamentos e as condenações com o auxílio das delações premiadas permitiram ao STF ter uma imagem de órgão imparcial em suas decisões, até que um acontecimento virou o jogo. Em 19 de janeiro de 2017, um acidente aéreo misterioso em Paraty tirou a vida do relator dos processos da Lava Jato, Teori Zavascki. O braço direito do ministro, que era considerado rígido e imparcial, o juiz Márcio Schiffler Fontes, foi afastado do cargo e dos processos, dando lugar ao ministro Edson Fachin, simpatizante dos ideais petistas e do movimento MST e apadrinhado por outro ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski. A cadeira de Teori Zavascki foi cedida a Alexandre de Moraes, indicado por Michel Temer, então presidente da República e investigado na operação. Formava-se então uma espécie de órgão petista na Corte Suprema, apelidado de aparelhamento do Judiciário. Isso ficou mais claro quando, em uma votação no ano de 2019, o STF inexplicavelmente decidiu que nenhum condenado poderia cumprir pena após julgamento em segunda instância, contrariando uma decisão do próprio STF do ano de 2016, em que o órgão entendeu que poderia haver condenação após julgamento em segunda instância. Essa decisão beneficiou diretamente o ex-presidente Lula e, por consequência, mais de 5.000 presos. No dia 8 de novembro de 2019, Lula deixava a prisão em Curitiba e imediatamente iniciava sua campanha para a disputa presidencial no ano de 2022. 580 dias. Não importa que estivesse chovendo. Não importa que... No dia 14 de abril de 2021, seguindo o plano de tornar Lula elegível, o STF, por 8-3, decidiu anular todas as condenações de Lula na Operação Lava Jato. Edson Fachin considerou que as denúncias envolvendo o triplex, as reformas do sítio de Atibaia e as doações ao Instituto Lula não tinham correlação com os desvios da Petrobras, contrariando as delações de Marcelo Odebrecht, dono da construtora Odebrecht, que acusavam Lula. E, portanto, senhor presidente eminentes pares, é como voto negando provimento ao agravo regimental que foi manejado pela Procuradoria-Geral da República. Muito obrigado, senhor presidente. Em setembro de 2023, Dias Toffoli, ministro do STF, que fora advogado do PT, indicado à corte por Lula e militante das causas petistas, emitiu uma decisão que anulou todas as provas usadas pela Lava Jato na condenação de Lula. Ele considerou que a Polícia Federal e os juízes utilizaram métodos ilegais para obter provas e para incriminar injustamente Lula e outros condenados, desconsiderando todas as delações de políticos e empresários envolvidos e todos os bilhões devolvidos à Receita Federal. Com essas e outras decisões do STF, Lula, que foi o primeiro ex-presidente a ser preso por corrupção na história do Brasil, se candidataria e se tornaria novamente o presidente da República no ano de 2022. No mesmo ano, em meio à campanha presidencial, o ex-ministro do STF Joaquim Barbosa, um dos carrascos do PT no escândalo do Mensalão, inexplicavelmente mudou sua postura em relação a Lula e, além de declarar voto para o petista, ainda pediu que os eleitores fizessem o mesmo. Bolsonaro não é um homem sério. Não serve para governar um país como o nosso. É preciso votar já em Lula no primeiro turno para encerrar essa eleição no próximo domingo. Lula presidente. Com todas as decisões favoráveis a Lula e em grande maioria desfavoráveis ao ex-presidente Jair Bolsonaro,
fica a dúvida se as decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal são jurídicas ou políticas. Além das decisões polêmicas envolvendo políticos, o STF tem se afastado da sua missão principal, que é a de garantir o direito à liberdade dos cidadãos brasileiros, um direito constitucional. Perseguição a jornalistas, influenciadores e cidadãos comuns favoráveis ao ex-presidente Jair Bolsonaro tem sido uma prática recorrente na Corte. As ligações dos atuais e ex-ministros do Supremo com políticos colocam ainda mais em xeque a confiabilidade da Corte sobre a sua imparcialidade nos julgamentos. Inscreva-se no canal e deixe nos comentários qual a sua opinião sobre a atuação dos ministros do STF. A nossa Suprema Corte é imparcial e atua para garantir os direitos aos cidadãos, ou é apenas um tribunal a serviço dos políticos corruptos do nosso país?